Oi, tudo bem com você? Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. Hoje, nós vamos começar os nossos estudos sobre o Kybalion, a filosofia hermética. O estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Bem, é um dos livros, um dos temas mais impressionantes que tem, que eu gosto muito de falar sobre. Já falei sobre outro livro que nós temos, mas nós vamos fazer uma introdução bem prática, bem tranquila, para que todos possam acompanhar conosco. Primeiro passo, o que é o Kybalion? O Kybalion reúne os ensinamentos do hermetismo, também conhecido como os 7 princípios do hermetismo, discutindo e desenvolvendo cada um deles. A sua autoria é atribuída a um grupo anônimo de pessoas que se denominam os 3 iniciados. Seu conteúdo, base do movimento do século XX, chamado Novo Pensamento, está ligado ao hermetismo e, por sua vez, ligado à divindade egípcia Tote, que teria vivido no Egito antes do tempo dos faraós e que, segundo uma lenda hermética, foi o guia de Abraão. O Kybalion, desde sua primeira publicação em dezembro de 1908, é referência nos círculos esotéricos, que é um tratado que encerra os mais significativos princípios do antigo hermetismo. Ao descrever detalhadamente esses princípios, o Kybalion trata da transmutação mental, também chamada de alquimia mental, arte da alquimia mental ou arte da polarização. Isto é, a arte de mudar, transformar os próprios estados e condições mentais, com o objetivo de melhorá-los. Este é o verdadeiro sentido da alegoria da pedra filosofal, que nós vamos falar aqui. Hermes Trismegisto, conhecido também como o 3 vezes mestre, ele viveu há milhares de anos atrás. Existe uma série de sombras sobre a origem, sobre a vida desse homem poderoso. Em alguns lugares, como o Antigo Egito, conhecido como Deus, o Deus Tote, a divindade Tote. Por quê? Porque ele detinha conhecimentos muito à frente do tempo dele, naquela época, e muito ao nosso tempo também. Bem, mas eu vou falar aqui rapidamente, nós vamos fazer a introdução do Kybalion, colocando para vocês a filosofia hermética, trazendo para vocês um pouco da filosofia hermética. Por que filosofia hermética? Você já viu aqueles potes fechados hermeticamente? É, isso mesmo. Aqueles potes da cozinha que você usa ali são fechados hermeticamente. Pronto, não entra ar, não passa nada. Por quê? Os seguidores de Hermes Trismegisto eram um grupo tão fechado que os ensinamentos, os conhecimentos, os poderes atribuídos a essas pessoas ficavam somente dentro daquele grupo. Ninguém mais adentrava, ninguém mais sabia do que eles compartilhavam, estudavam, interpretavam, como eles viviam, nada mais. Somente os grupos daquelas pessoas que estavam ali dia a dia trabalhando, estudando sobre Hermes Trismegisto. Por isso que se fala filosofia hermética, fechado. Ninguém entra. Quem está fora, quem está dentro, sim. Os princípios da filosofia hermética são divididos em 7 pontos. Vamos lá? 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio da vibração. 4. O princípio da polaridade. 5. O princípio do ritmo. 6. O princípio da causa e efeito. E 7. O princípio do gênero. Vamos falar um por um para que você entenda o que Hermes Trismegisto tinha de tão importante, qual era o conhecimento que ele tinha de tão importante que ele segurava para si e para seus aprendizes, seus seguidores, para que ele fosse chamado de 3 vezes mestre, certo? O princípio 1 do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental, o Kybalion. Esse princípio incorpora a verdade de que tudo é mente. Ele explica que o todo, que é a realidade substancial oculta em todas as manifestações e aparências externas que conhecemos sob os termos de universo material, os fenômenos da vida, matéria, energia. E, em suma, tudo que é aparente aos nossos sentidos materiais é o espírito, que por si só
é incompreensível e indefinível, mas que pode ser considerado e pensado como uma mente universal, infinita e viva. 2. O princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim em cima. Ou o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Dessa forma, o que está embaixo é o mesmo que está em cima. Ou eu sou, o eu sou. Somos nós. Várias formas de dizer o princípio da correspondência, ok? Esse princípio incorpora a verdade, que há sempre uma correspondência entre as leis e fenômenos dos vários planos do ser e da vida. O velho axioma hermético é dito com essas palavras: como assim em cima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. A compreensão deste princípio dá aos homens um meio de resolver muitos paradoxos sombrios e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento, mas, quando aplicamos o princípio da correspondência a eles, somos capazes de entender muito mais do que, do contrário, seria incompreensível. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos vários planos do universo, material, mental e espiritual. É uma lei universal. O princípio da vibração. Tudo vibra. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Esse princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento. Tudo vibra. Nada está em repouso. Fatos que a ciência moderna endossa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Ainda assim, esse princípio hermético foi enunciado milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo espírito resultam, em grande parte, de diferentes taxas de vibração. Desde o todo, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. E quanto maior a vibração, maior a posição na escala. A escala, eu vou colocar aqui para vocês, a escala de David Hawkins de vibração e sentimento. E você vai entender esse princípio do Hermes Trismegisto, que é maravilhoso, o princípio da vibração. Você vai compreender como você deve manipular a sua própria vibração e como você pode fazer isso. Você vai utilizar como ferramenta, né, a tabela de David Hawkins, onde ele vai colocar aqui os sentimentos e qual é a energia, como que está vibrando, quão baixo você está ou não. Então, por exemplo, vamos lá, qual o sentimento mais danoso para a sua vida, mais perigoso, o mais fraco? É a vergonha. Muitos pensariam que seria a raiva, a inveja, não. A vergonha. A vergonha é um sentimento muito ruim, que leva você para baixo, você fica frágil, tá? Não tem condições de reação às coisas que acontecem na sua vida. Então, aprenda com isso. Olha aqui a tabela de David Hawkins e comece hoje mesmo a escolher motivos para elevar a sua energia. E como que você vai fazer isso? Esther Hicks já nos ensina aqui no livro Peça e Será Atendido. Ó, como é que você faz para mudar? Você está aqui numa vibração muito chata. Vergonha, por exemplo. Bom, agora você vai passar a lembrar de um momento na sua vida que foi um momento muito bom, de alegria, de sucesso, onde você recebeu parabéns, onde você estava alegre por algum motivo, passeou, viajou, ganhou na loteria. Lembre-se desse motivo. Isso é uma âncora na sua vida, tá bom? E isso vai te ajudar a crescer muito na sua vida. Então, mude a sua vibração, os seus sentimentos, através de um pensamento simples, através de olhar uma foto maravilhosa sua, dos seus filhos, em algum lugar que você gostou. Isso vai elevar a sua vibração, tá ok? 4. O princípio da polaridade. Tudo é dual. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par oposto. O igual e o desigual são os mesmos. Os opostos são idênticos na natureza, mas em grau diferente. Extremos se encontram. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Bem, quem já ouviu falar Yin e Yang, Batman e Coringa, Super-Homem e o vilão do Super-Homem? Bom, são os antagonistas.
Porque eu sempre falo que Batman não existiria, não teria sentido se não houvesse o vilão, como o Coringa ou qualquer outro vilão. Da mesma forma, o próprio vilão, ele não tem a necessidade de existir se ele não tivesse um outro algoz para que pudesse medir forças. Então, essa é a grande questão. Na verdade, são duas moedas, são dois lados da mesma moeda. Então, tudo no mundo tem uma dupla verdade, ou seja, o entendimento seu é diferente do meu. Por isso nós fazemos a nossa verdade, aquilo que nós entendemos como real para nós. Por isso que os heróis têm o lado positivo e o lado negativo. Porque o herói é tão poderoso, ele me afronta com o seu poder. Porque o vilão é tão poderoso e malvado, porque ele me afronta também. Então tem que se chegar ao meio termo, tem que ter o herói para subjugar o vilão e o vilão para acordar o herói, para fazer com que a vida cresça mais. Uma coisa muito interessante, você vai ver, você vai lembrar aí na prática, os jogos de futebol. Vamos lá, Copa do Mundo. Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Foi ruim para o Brasil, foi péssimo, mas para a Alemanha foi maravilhoso. A Alemanha deu um salto econômico, reestimulou, elevou a autoestima da sua população, conseguiu se reerguer. Então foi muito bom para a Alemanha, ou seja, o algoz do Brasil foi preciso que existisse um Brasil forte também para que esse algoz viesse, lutasse, conseguisse lá o 7-1 e esse povo lá conseguisse se erguer. Mesma coisa aconteceu com a França. Ela venceu o Brasil na Copa e cresceu economicamente. Mesma coisa o Brasil, né? Em 2002, 70 e tantas vezes, 5 vezes que foi campeão do mundo e esperamos que seja agora também em 2022. Ele reergue a autoestima do povo, isso com o esporte. Tem muitos casos no mundo, a música, tantas coisas, a própria religião, religiosidade, ela eleva a autoestima do povo e o povo consegue dar a volta por cima. 5. O princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e caem. O balançar do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo é a compensação. Note você, como é verdade, nós temos aí um matemático alemão chamado Gauss. Gauss criou a curva de Gauss. O que é isso? A curva de Gauss tudo começa por baixo e vai seguindo até o momento que alcançar o topo. E nesse topo, chegou ali, é o ápice, ele vai decair, ok? Lembra dos deuses gregos, os deuses romanos e por aí vai. Eles tiveram um ápice na história, eram adorados, idolatrados e de repente foram esquecidos, caíram e por aí vai. As grandes civilizações, algumas, Pérsia, Roma e por aí vai, dominaram o mundo, França, Inglaterra e tal, dominaram o mundo em determinada época. Hoje, qual é a maior superpotência? Ainda é os Estados Unidos. E tem outras já chegando bem próximo, a ponto de esse período de dominância dessa superpotência vai ser lembrado pela história, ok? Então, cada superpotência domina por um determinado período no mundo. E isso acaba, isso passa, isso é como as ondas. Hoje está muito grande, muito forte, amanhã você volta para o seu lugar de começo, para você se reerguer, se readaptar e poder crescer novamente. É assim na vida. Por isso, não se afobe. Olha, hoje está assim, está diferente. Faça uma compensação. Vá aprendendo a trabalhar com os altos e baixos e você vai estar sempre num nível muito elevado, tá ok? 6. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Cada efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Vamos falar mais sobre esses princípios, cada um deles, tá? Em um vídeo separado, para que você possa compreender o poder dos ensinamentos de Hermes Trismegisto e aplicar na sua vida. E você vai ver os resultados como são positivos. 7. O princípio do gênero. Gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, o Kybalion. Bom, vamos falar mais sobre isso. Esse princípio incorpora a verdade de que há gênero manifestado em tudo, e os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isso é verdade, não só do plano físico, mas dos planos mentais, e até mesmo dos planos espirituais.
No plano físico, o princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, ele toma formas mais elevadas, mas o princípio é sempre o mesmo. Nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem este princípio. O entendimento de suas leis lançará sobre muitos assuntos que foram deixados de lado na mente dos homens. O princípio do gênero funciona sempre na direção da geração, regeneração e criação. Tudo e cada pessoa contém dentro de si os dois elementos desse princípio. Cada coisa masculina tem um elemento feminino também. Cada coisa feminina também tem dentro de si o princípio masculino. Se for entendida a filosofia da criação mental e espiritual, geração e regeneração, será possível entender e estudar esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Advertimos que esse princípio não tem referência às muitas teorias, ensinamentos e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que são ensinadas sob títulos fantasiosos e que são uma forma negativa do grande princípio natural do gênero. Tais reavivamentos básicos das antigas formas infames do falo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética já publicou notas de advertência contra esses ensinamentos degradados que tendem à luxúria, à licenciosidade e à perversão dos princípios da natureza. Se buscas tais ensinamentos, deves então ir buscá-los em outro lugar, pois o hermetismo não contém nada para ti nesse sentido. Para o puro, todas as coisas são puras, para o hediondo, todas as coisas são hediondas. Por isso que eu falei um pouco mais sobre o princípio do gênero. Tudo está em todas as partes. É como uma balança. Não tem sentido uma balança só com um prato. Ela tem que ter os dois pratos, né? Para ter a devida medida. Ou seja, não é preciso que exista um homem tão grosso, destruidor, com superpotência, nem uma mulher tão frágil, feminina, que reclama de tudo e todo o tempo todo. Todos têm que ter uma medida, né? E essa medida é feita com o masculino e o feminino. O homem possui os seus hormônios que são necessários para vida, para a prosperidade, para a reprodução principalmente, e a mulher também. E esses hormônios vivem tanto no corpo do homem como na mulher. No homem, mais para algumas coisas, na mulher, mais para outras coisas. Então é preciso que se adapte, que entenda a vida dessa forma. Não levando para lados perniciosos, sempre levando para quê? É preciso interpretar a vida, adaptar a vida nesse sentido. Posso ser, ter e fazer tudo o que eu quiser na vida, levando em consideração que eu tenho dentro de mim um lado masculino e um lado feminino, e cada um deles aflora de determinada forma. É muito importante que essa mensagem do hermetismo fique muito clara para você. Não se deixe cair na armadilha da Matrix, onde pode simplesmente banalizar o que é masculino virar feminino, o que é feminino virar masculino, como se fosse uma brincadeira. E não é assim, são medidas. Lembre você que eu sempre falo do bolo da prosperidade. Qual é o bolo? O bolo de chocolate, certo? Para você fazer um bolo de chocolate, você vai usar muitas coisas que pode ter em outras receitas. Mas se você não usar o chocolate na medida, ou não usar o açúcar, o sal na medida, você pode estragar tudo. Então, é isso que quer dizer. Nós somos temperados, feitos de tal forma que cada um tem a sua função específica, a sua função social nesse mundo, tá bom? Então, tenha muita atenção sobre isso. E nós vamos falar nos próximos vídeos, tá? Nós vamos adaptar e entrar cada vez mais no Kybalion, os 7 princípios fundamentais do hermetismo. Hoje nós falamos rapidamente sobre os princípios do hermetismo. Depois nós vamos falar transmutação mental, o todo, o universo mental, paradoxo divino, o todo em tudo, planos da correspondência, principalmente vibração, polaridade, ritmo, causalidade, gênero mental, axiomas herméticos. E você vai poder, junto conosco, aprender, crescer cada vez mais na sua vida. E tenha certeza que essas informações, esse bate-papo que nós vamos fazer, vai fazer com que você cresça e evolua na sua vida. Um forte abraço, sucesso, acompanhe no nosso canal,
Curta, compartilhe e se inscreva aqui conosco. Seja um membro do nosso canal, seja uma apoiadora e ajude nossa equipe a crescer cada vez mais e levar para você cada vez mais conteúdos como esse. Lei da Atração, reprogramação mental, desenvolvimento pessoal. Forte abraço!